Nós vamos conversar agora com o Leandro Flores. O Leandro Flores é autor deste livro. Eu estou lendo o livro, fantástico, fantástico. Tá? E é um dos principais investigadores sobre o tema do capital financeiro no Brasil. O capital financeiro no processo de impeachment de Dilma Rousseff. Tá? Esse livro foi lançado o ano passado. Essa capa do livro é a imagem, é um croquis, um desenho ilustrativo da Faria Lima. E vocês estão vendo lá, ó, tem a baleinha, que é essa coisa bem... né, cópia, né, dessa elite lá, é uma tradução abrasileirada do touro de Wall Street, né, em vez de touro, colocaram uma baleia ali. Então, este é o livro dele, o André Flores, como eu disse, é uma figura de referência na pesquisa sobre o capital financeiro no Brasil. Ele é doutorando em ciência política pela Unicamp, faz parte do grupo de pesquisa Neoliberalismo e Relações de Classe no Brasil. O líder desse grupo é o professor Armando Boito, é uma figura histórica da esquerda brasileira. Dia desses vamos trazer ele aqui também. Ele é militante do grupo de esquerda, o Consulta Popular. Então escreveu este livro, Capital Financeiro no Processo de Impeachment de Dilma Rousseff, que saiu agora em 2024, e é organizador de um livro que havia saído em 2021, A Burguesia Brasileira em Ação, de Lula a Bolsonaro, e neste livro ele tinha um capítulo também dedicado ao capital financeiro. Uma alegria recebê-lo aqui, André, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Mauro. Uma satisfação muito grande. Obrigado pelo convite, tá? Tá, obrigado você. Bom, André, eu li o artigo, estou lendo o livro e tem uma... Te chamei, primeiro porque é isso, né? Se quer mudar a realidade, tem que conhecer, né? Tem que conhecer a realidade. E a gente enfrenta uma polêmica, não é nem propriamente uma polêmica, diferentes visões, né, na esquerda e mais amplamente com o campo progressista, é hegemônica no campo progressista, e mesmo em setores da esquerda. Nós acabamos de estamos vivenciando um debate com o camarada Breno Altman em torno disso também, que enxergam o capital financeiro como uma coisa só, como um bloco. Então é isso, né? Usa-se a palavra Faria Lima, capital financeiro, sistema financeiro, o que quer que seja, mas acham que isso é um bloco. E nós aqui no portal Futuro Brasil, Farol Brasil, eu não acostumei ainda, mudamos de nome segunda-feira, do Farol Brasil, na verdade, quando era canal Jones Manuel, o Jones já tematizava esse assunto já faz há um bom tempo. E a gente tem tematizado isso aqui, dizendo o seguinte, gente, para com isso, são dois blocos, tem que olhar isso como blocos distintos. Nós temos usado aqui a expressão, o bloco dos bancões, a Febraban, e o bloco da Faria Lima, né, desse capital financeiro mais agressivo. Né? E temos dito aqui, seguidamente, que a principal base de sustentação, principal base, não é pouca coisa, hein, de sustentação do governo Lula é a Febraban. É a Febraban. E a gente tem evidenciado isso com as reuniões que acontecem entre a Febraban e o presidente Lula, a participação do Fernando Haddad nos eventos da Febraban, nos eventos dos grandes bancos, e o quanto os grandes bancos são, de fato, favorecidos pelas medidas do governo Lula. Então, e aí, quando eu soube da sua existência, né, quando eu soube da sua existência e do seu estudo, falei, nossa, precisamos escutar o André Flores. Então, eu queria primeiro começar com essa questão, né, a caracterização que você faz do capital financeiro e dos seus distintos segmentos. Ótimo, perfeito. Bom que você já faz uma ótima introdução. Essa é uma ideia que eu venho tentando desenvolver desde a minha pesquisa do mestrado, atualmente eu curso doutorado em ciência política na Unicamp. E o que eu venho analisando é que, principalmente no período neoliberal, mas existem indicações de que em outras fases do desenvolvimento capitalista brasileiro, o capital financeiro manteve uma certa divisão entre dois segmentos fundamentais, né? Por um lado, os grandes bancos comerciais, que em sua maioria são de capital nacional, que tem como foco o mercado interno, as transações domésticas, e, por outro lado, o capital financeiro internacional,
Então, ao longo do período republicano, teve um peso muito grande os bancos estrangeiros que estavam ligados à economia de exportação, né? A economia agroexportadora na República Velha, os bancos vinculados às multinacionais estrangeiras que se instalaram aqui durante o período populista e depois durante o período da ditadura militar. E a partir, né, do final da ditadura militar e durante o período da Nova República, de implantação do modelo econômico neoliberal, vem crescendo cada vez mais esse setor do capital financeiro que o François Chenet, o economista francês, que é um dos principais teóricos da financiarização, vai caracterizar como capital financeiro não bancário, que são esses segmentos que são vinculados ao mercado de títulos, né, de renda fixa, títulos públicos, ações, né, que atua nessa valorização de papéis. É o que o Marx chamava de capital fictício, né? Então, o que eu venho analisando é que é fundamentalmente essa divisão, uma divisão que tem a ver com a inserção desses setores na economia, que é uma inserção diferenciada, né? Eu repito, os grandes bancos nacionais eles estão vinculados à expansão da indústria, do consumo interno, são os principais, enfim, responsáveis pela guarda de dinheiro, os depósitos, oferta de crédito, financiamento da indústria, da agricultura, etc. E, por outro lado, a gente está falando de um outro segmento financeiro que atua como um intermediário das aplicações financeiras estrangeiras, né? Porque o capital financeiro internacional ele não pode aplicar diretamente no mercado acionário brasileiro, no mercado de títulos brasileiro. Ele depende de corretoras, de fundos de investimentos que façam esse elo, né, do capital financeiro internacional no mercado de títulos brasileiro. Então eu falo dessa divisão econômica porque ela reflete também numa divisão política. Agora, essa divisão política, Mauro, é importante também deixar claro que ela não é uma divisão constante. Eu falo isso porque existe esse aspecto de divergência, de conflito que eu estou mencionando aqui, de diferença de interesses, de posicionamentos distintos na conjuntura, né? Quer dizer, no meu livro eu abordo como que os bancos nacionais apoiaram o governo Dilma até a véspera da votação do impeachment da Câmara, enquanto a Faria Lima já havia aderido entusiasticamente ao golpismo. No período recente, a gente vê que, como você colocou de maneira muito clara, a Febraban é a principal fiadora do governo Lula, né, da política econômica do governo Lula, enquanto a Faria Lima diuturnamente conspira contra o governo, ataca o governo, promove ataque especulativo, etc. Então essa diferença de inserção econômica reflete nessa diferença política, mas existem momentos em que essas frações colocam essas diferenças no segundo plano e se reunificam. Foi, por exemplo, o que aconteceu com a aprovação do impeachment da Dilma e a entrada do governo interino, do governo Temer, né? Porque a partir desse momento você teve uma reunificação do grande capital, se unificaram em torno de uma agenda de privatizações, da desvinculação dos pisos constitucionais da saúde, da educação, na reforma trabalhista, da reforma da Previdência, toda essa agenda de desmonte que a gente viu durante Temer e Bolsonaro. Enfim, a gente vai conversar sobre isso depois. Posteriormente, voltou a divisão a prevalecer entre essas frações financeiras, né? Então, quer dizer, menciono isso porque é uma fração que ela tem um movimento pendular. Ora elas se unificam e ora elas se dividem e assumem posicionamentos distintos na conjuntura. Como é o caso hoje. Então, você usa no livro essas duas expressões para caracterizar, então, essa divisão, né? Ou duas qualificações, né? Você vai chamar de a burguesia interna bancária, que são os bancões, que a gente aqui chama carinhosamente do pessoal da Febraban, né? E a outra e o outro segmento se vai chamar burguesia financeira associada ao capital estrangeiro, vulgarmente conhecida como Faria Lima, né? Então acho que são esses dois, e essa questão da associação ao capital estrangeiro parece que é um diferencial bastante relevante
na qualificação que você faz. Tem um aspecto interessante no seu texto que você mostra o seguinte: enquanto a burguesia interbancária, a burguesia nacional, né, interna, essa dos bancões, ela primeiro, ela está no país desde sempre, vamos dizer assim, né? Está no país aí, né? Sobretudo ela cresce muito e tem uma relevância muito grande a partir do golpe, né, de 64 e sobretudo dos anos 70, em que os bancos começam a se nacionalizar e serem, de fato, grandes bancos. Hoje a gente tem aí, sei lá, Itaú, Bradesco, Santander, Safra e agora o BTG entrando nesse clube. E aí é muito interessante que o Santander é um banco espanhol, mas que se nacionalizou nesse sentido, se transformou num banco de rede. Acho que é o primeiro caso mais bem sucedido, porque ele comprou o Banespa, né? Por conta da compra do Banespa, ele atingiu, acho que é o único caso bem sucedido de algum banco internacional que montou um sistema de rede aqui no Brasil. Acho que não tem nenhum outro, tem, André? Durante muito tempo, o Citibank e o Sudameris tiveram uma presença significativa, né? Agora, de fato, teve uma rodada de desnacionalização bancária muito intensa durante o governo Fernando Henrique Cardoso, principalmente no segundo mandato. Tem uma tese de doutorado que depois virou livro, do professor hoje da UERJ, Rafael Brandão, que ele vai estudar essas mudanças regulatórias, né? E ele vai mostrar que no ano 2000, entre os 10 maiores bancos comerciais em atuação no Brasil, 6 eram estrangeiros. Sim. Mas depois, posteriormente, nos governos Lula, essa desnacionalização ela foi revertida, né? Você teve um incentivo, principalmente ao Bradesco e ao Itaú, a incorporarem, adquirirem bancos estrangeiros que começavam a se desinteressar pelo mercado local. Sim. E o Santander foi o banco estrangeiro que conseguiu tirar proveito dessa situação, né? Os demais perderam muito. Que incluiu, inclusive, outro banco espanhol que estava aqui e fracassou, que é o BBV, né? É um dos bancos que fez essa tentativa aqui e acabou fracassando, né? Interessante. Então, é isso. Agora, uma outra observação que eu achei bem interessante que você faz no livro é que, diferentemente dos bancões, que tem uma representação relevante no país, que é a Febraban, esse setor da Faria Lima não tem uma representação política ou mesmo uma representação associativa que se destaque, né? Eles são espalhados em diversas associações, mas é um pessoal que opera mais nas sombras, né? Não opera, né? A Febraban não, vai lá e senta lá, teve lá o consignado agora, estava lá o Trabuco, estava lá o Isaac Sidney, que é os chamados, a Faria Lima não, né? Ela opera mais à sombra, né? Eu acho ótimo isso. Eu entendo assim, de forma geral, o capital financeiro ele tem uma dificuldade congênita, estrutural, de conseguir apresentar de uma maneira positiva os seus interesses, né? Como vincular os seus interesses particulares como interesse de toda a sociedade. Porque o capital industrial consegue fazer isso quando apresenta a satisfação dos seus interesses com o crescimento econômico, geração de emprego, renda. Agora, o capital financeiro que lucra com os juros encontra essa dificuldade, né? Quer dizer, ver relacionado seus ganhos com o aumento dos juros, com o endividamento dos trabalhadores, né? Então, eu vejo que mesmo os bancos, eles encontram essa dificuldade de apresentar de uma maneira positiva, sempre tem um posicionamento mais defensivo na conjuntura, né? Quer dizer, sempre apresentam o seu programa como um remédio amargo para que no futuro a colheita possa vir e a estabilidade econômica possa promover, né, a confiança dos investidores, etc, etc. Mas ainda sobre... Desculpa. Não, por favor. Não, ainda sobre essa questão da caracterização, que eu acho que é bem relevante, senão a gente não entende nada, né? A gente só vê os movimentos e não entende, na verdade, o que está acontecendo, né? Por exemplo, um XP é tipicamente da Faria Lima, né? Sim. Tipicamente da Faria Lima, mas é um banco nacional e tem uma carteira de clientes brasileiros muito relevante, né?
os bilionários, está reduzindo, né? Porque o que o XP anda aplicando de golpe em cima dos clientes é uma barbaridade. Aí tem vários estudos falando disso, né? De como eles ganham dinheiro, não para os clientes, mas em cima dos clientes, né? E então é um misto, né? Você tem um capital internacional com muita relevância para essa fração da Faria Lima, mas também tem os bilionários, milionários e muito ricos brasileiros que são clientes desses bancos, tipo um XP, por exemplo, ou desses fundos de investimento. Perfeito, é isso mesmo. Quer dizer, a gente pode pegar, então, na verdade, 3 segmentos, né? Eu falei de um capital bancário e de um capital financeiro não bancário, e tem esse capital financeiro internacional que procura, que circula, né, pelas praças financeiras mundo afora, procurando oportunidade de aplicação. Isso é muito importante, porque, historicamente, cerca de metade dos ativos financeiros, das aplicações que circulam na Bolsa Brasileira, é de capital estrangeiro. Então, você tem... Claro, os grandes bancos nacionais, eles também têm as suas assets, eles têm seus fundos, as suas corretoras, né? Mas quando a gente analisa... Quando a gente vai caracterizar um grande grupo econômico, a gente vai tentar sempre analisar quais são as atividades econômicas que são predominantes, né? Porque, em última instância, elas que vão ser mais decisivas nos seus posicionamentos políticos. Quer dizer, um grande banco de varejo como o Bradesco ou o Itaú, que é um grande grupo financeiro, ele vai ter uma atuação como banco múltiplo, ele vai atuar no crédito, vai atuar na parte comercial, né? Vai atuar como fundo de investimento, mas as atividades, e essa é a minha tese, né? De que as atividades voltadas às transações domésticas vão ser determinantes nos seus posicionamentos. Agora, voltando rapidamente à questão que você tinha colocado sobre as entidades, eu acho que é importante considerar essa complexidade de segmentos e as frações do capital financeiro, porque elas refletem justamente nas entidades associativas desses segmentos. Então, por exemplo, a Febraban, como você mencionou, é a entidade dos grandes bancos comerciais nacionais. Está sempre alinhada aos posicionamentos dos presidentes do Bradesco e do Itaú, que inclusive se revezam na presidência da Febraban. Agora, por exemplo, a ABBC, que é a Associação Brasileira de Bancos, ela é representante dos bancos médios. Ela tem uma presença menos significativa no processo político. No caso da Faria Lima, que é esse capital, essa burguesia associada, totalmente atrelada ao capital estrangeiro, que depende da aplicação do capital estrangeiro, e que o Jacob Borender chamaria de testa de ferro desses interesses, ela está mais organizada na Ambima, né, que é a Associação Brasileira das Corretoras, dos Fundos de Investimento. Então, quer dizer, se você entrar na página da CNF, da Confederação Nacional das Instituições Financeiras, você vai ver que vai ter uma gama de entidades associadas que são representativas dos diferentes nichos, né, do mercado financeiro. Agora, como eu havia falado daquela dificuldade congênita do capital financeiro, né? A presença delas na cena política, a presença aberta, tentando disputar a opinião pública, ela é mais difícil de ser encontrada, né? Então, isso até é interessante porque me impôs algumas especificidades metodológicas na minha pesquisa, porque quando a gente vai analisar a indústria, o comércio, o agronegócio, a gente consegue fazer a pesquisa analisando os boletins informativos das entidades patronais. No setor financeiro é diferente, dificilmente a gente vai encontrar essa posição aberta. Então, a gente vai ter que analisar o posicionamento através das declarações dos economistas-chefes, diretores, presidentes das instituições financeiras no Valor Econômico, né, nesse jornalismo empresarial, e também analisar a evolução dos ativos financeiros que, em alguma medida, refletem também, né, as reações de apoio ou oposição dos capitalistas financeiros diante da política econômica. Agora, diz para mim, explica, tem um segmento novo no mercado financeiro, que me parece que não está na Febraban e não sei se está exatamente na Faria Lima. Como é que você caracteriza as chamadas fintechs, os bancos digitais? Nubank, Interbank, C6, esses bancos aí. Eles estão numa fronteira ali, né,
de uma atuação de varejo no mercado de crédito, mas assim eles não têm o mesmo porte, a mesma escala dos grandes bancos nacionais, né? Então há uma atuação encontra mais dificuldades assim, do ponto de vista de risco. É um ponto que a minha pesquisa ainda não avançou muito, porque no momento eu tenho estudado os períodos anteriores ao governo Dilma, né? Eu estou estudando o período Fernando Henrique, o período dos governos Lula 1 e 2, em que essa questão das fintechs não eram ainda uma realidade, né? Mas esse é um ponto que eu pretendo aprofundar futuramente. Mas estão de fato crescendo aceleradamente, né? E me chamou muito a atenção, sabe, André? Porque na entrevista que o Haddad deu para o Flow, o Haddad cobriu-se de elogio para todo mundo, até para o Milei, né? Teve só um setor que ele criticou, mais nenhum: as fintechs. Ele atacou duramente as fintechs. Me parece, inclusive, porque... E o Haddad, vamos combinar, né? Ele é a expressão máxima dessa relação do governo Lula com o capital financeiro, com a Febraban, né? Com esse capital financeiro bancário nacional, né? Ele vive lá no BTG, ele tá todos os eventos da Febraban. Então, me parece que há um certo incômodo dos bancões da Febraban com a presença desse novo capital bancário, que é um capital bancário de rede, mas não de rede física, né? É um capital bancário de rede digital, né? E que estão incomodando, né? Teve aí por, acho que 2 semanas, em que o valor de mercado em bolsa do Nubank, lá nos Estados Unidos, foi superior ao do Itaú, né? Depois a coisa deu uma acalmada, né? Mas dá para ver que tem uma competição e até hostilidade entre Febraban e esses bancos digitais. Aí me parece que eles se sentem ameaçados, né? É interessante. E aí, refletindo sobre o que você apresenta, uma hipótese que abre é se não tem aí um conflito entre portes, né, escalas distintas de capital, né? Por um lado, esses megabancos, e, por outro lado, esses bancos de menor porte que estão em franca ascensão, conseguindo abrir fronteiras, né, de acumulação em nichos do mercado de crédito, né? Como é o caso muito claro do Nubank, né? Agora, queria entender ainda um personagem que me parece um personagem central nessa história. Antes disso, só o Juan Magalhães chega como novo membro aqui, muito bem chegado. Muito bem chegado. Você é fundamental tua presença aqui, Juan. Seguinte, tem um novo personagem na história. Talvez não tão novo assim, mas um personagem que surgiu com uma potência, uma força muito grande. Eu queria que você explicasse para nós aqui, falasse sobre esse personagem, que é o BTG Pactual. E o André Esteves, eu tenho acompanhado as reuniões do BTG Pactual, as quais o Haddad acorre. O André Esteves trata o Haddad como funcionário seu, é muito chocante, publicamente, né? Um negócio assim, muito chocante. Ele é uma das presenças mais agressivas, né? Ele botou botou os principais ministros para desfilar no encontro anual, no CEO Conference 2025, né? O encontro de altos executivos, empresários, clientes deles, agora em fevereiro. Então foi Haddad, foi Alexandre Silveira, foi o Rui Costa, foi o virtual futuro presidente do PT, o Edinho. Põe todo mundo para sambar conforme a música dele. Mas o BTG, queria que você explicasse essa figura do BTG e do André Esteves, porque o BTG me parece que era um banco até um tempo atrás que tinha a ver com Faria Lima. E parece que ele pulou o muro para... Ele hoje é membro da Febraban, não só membro da Febraban, mas ele é hoje o mais ousado articulador político da Febraban, né? Esses encontros todos do governo Lula, né? Esse aqui é o encontro de outubro passado, em que os bancões foram lá para dizer para o presidente Lula: tem que apoiar o Haddad e tem que fazer um pacote de aprofundamento do arcabouço. Voltaram agora esses mesmos em janeiro, né? E o André Esteves é aparentemente, né? Claro que o Trabuco é o Trabuco, né? O Trabuco é o preferido do coração do presidente Lula, era quem ele queria que fosse o ministro da Fazenda da Dilma
E lembro daquele episódio, bom, você lembra mais do que qualquer um de nós, que fala, não, isso não é para mim, vai lá, um funcionário meu, vai lá, não é o Joaquim Levy, não vou entrar nessa não. Mas o Lula queria por tudo que fosse ele. Mas o Esteves tem uma ousadia e ele pinta como um articulador relevante hoje no interior dos bancões. Explica esse lugar do BTG e do André Esteves. Bom, como eu disse, né, eu não tenho conseguido fazer um acompanhamento tão sistemático da conjuntura atual, mas pelo que eu acompanhei aqui e ali, né, principalmente na imprensa burguesa, o BTG ele vem tentando ampliar a sua carteira comercial e se consolidar como um banco múltiplo com carteira comercial, que é a posição institucional no sistema financeiro que detém hoje o Bradesco, Itaú, Santander. E eu acredito que essa mudança, quer dizer, deixando de ser um banco de investimento para se tornar um banco comercial múltiplo, tem influenciado essa posição do BTG, que foi uma posição, por exemplo, refratária ao golpismo do Bolsonaro, uma posição de respaldo à condução do Haddad na política econômica, de um certo apoio ao governo Lula, né? Então, eu acredito que essa ampliação do BTG para a carteira comercial tem influência nessa mudança de posição política, porque, como você mencionou, Mauro, nesse período do golpe do impeachment até o governo Bolsonaro, a posição do BTG era uma posição entusiástica a política econômica ultra neoliberal, né, das reformas neoliberais, da orientação do Paulo Guedes, depois durante o Bolsonaro. Né? Então, assim, é uma mudança recente, tanto do ponto de vista de negócios, como do ponto de vista político. Né? E sobre essa influência em relação às decisões do governo, é interessante porque, assim, o que você chama atenção e eu ainda não havia me dado conta, e é muito interessante, é que parece que o André Esteves gosta bastante de aparecer, né, publicamente. Sim. Ele gosta de chamar atenção, é uma figura meio, é um pavão, né, da Avenida Paulista. Eu falo Avenida Paulista para diferenciar a Faria Lima e a Paulista, que tem você vê a contracapa do livro, ela tem... Mostra para nós. Ela é uma releitura, é um croquis também, né, uma adaptação livre, né, da Paulista, e esses prédios em vermelho são instalações icônicas do Bradesco e do Itaú, né? Tem o prédio do Itaú Cultural e uma agência antiga do Bradesco, que, salvo engano, no passado foi do Banco Mercantil. O desenho é da Lia Yellow, tem só a capista dos nossos livros aqui. Mas, voltando ao assunto, então, o André Esteves, o BTG, eles gostam muito de aparecer, né? Eles sempre promovem debates com políticos, estrategistas, etc. Né? Agora, não acho que o peso de influência do Bradesco e do Itaú tenha sido subtraído em função disso. Inclusive, eu estava assistindo ontem à noite o discurso da Haddad, na ocasião do anúncio do crédito consignado, do novo consignado. Enfim, o Haddad ele dizia que defendia, né, o programa, tudo, e perdi o que estava falando. Mas... Você está falando do Haddad em relação ao consignado, né? Não, enfim, no evento do consignado ele falou alguma coisa que eu não me recordo agora, a relação. Mas, enfim, sim, lembrei. Ele dizia da influência do Luiz Carlos Trabuco na elaboração do consignado. Era isso. Entendi. Então, quer dizer, eu acho que, assim, uma questão teórica que eu acho que é importante para quem quer acompanhar, entender mais, fazer uma análise mais precisa da política, é que é importante, eu acho que esse é um indicador muito importante da influência direta que tem os agentes financeiros no processo decisório, né? Quer dizer, a própria Haddad reconhecendo a participação do Luiz Carlos Trabuco, presidente do Bradesco, na elaboração do crédito consignado, mas é importante também analisar o conteúdo da política econômica, né? Quem que ele beneficia mais, quem que ele penaliza, enfim. Eu acho que são dois critérios aí que se combinam, né? Permitem a gente identificar de maneira mais precisa. Mais 2 novos membros chegando aqui,
Nossa, tá difícil falar teu nome aqui, hein? Jush, né? E a Madi Oqueranza, muito bem chegados aqui. Sim, vamos entrar nisso. Agora, de qualquer maneira, acho que essa caracterização macro aí, ela está super correspondendo ao que vai rolando na realidade. Nós estamos tematizando aqui, hoje é quarta, né? A segunda e ontem, sobretudo, né? Não sei se você viu, que na semana passada a Simone Tebet deu uma entrevista na quarta-feira para Miriam Leitão, na qual ela abertamente defende um novo golpe de Estado, né, que é aproveitar o período entre o final do segundo turno e a posse do próximo presidente, ela inclusive dá a data, né, novembro e dezembro de 2026, para aplicar um choque neoliberal tão grande quanto e profundo quanto o do Milei. E aí, muito interessante, não é dela que eu quero falar, estou só situando para dizer que isso ela falou na quarta. Na segunda, tinha saído uma nota, uma recomendação do JP Morgan, que está aqui no Brasil há 100 anos, né? Não chegou ontem, não, está aqui há 100 anos. Né? Tem uma sua filial aqui no Brasil há 100 anos. Uma nota recomendando compra de ações brasileiras, dizendo que a eleição de 2026 favorecerá uma mudança de regime no país. Então, assim, essa questão aí desse... Né, eu queria me focar no JP Morgan, né? Essa análise que você faz, acho que é por aí mesmo, né? Esse setor da Faria Lima, do grande capital internacional, está toda hora chacoalhando a roseira na oposição, na confrontação com os governos do PT, diferentemente da Febraban, né? Sim, sim. E acho que é importante também levantar isso, porque se olhar apenas o seguinte, que o capital financeiro, a Faria Lima ganha muito dinheiro com o governo do PT, com a taxa de juros estratosférica, com, enfim, com ajuste fiscal, etc. Mas o fato também é que esses governos eles aplicam uma política que não é em si totalmente idêntica às políticas anteriores. Né? Então, quer dizer, você tem uma interrupção, um abrandamento das privatizações, das reformas neoliberais que a Faria Lima e o capital financeiro internacional demandam, os governos do PT não estão dispostos a entregar. Então, certamente a política dos governos do PT, em que pese as profundas concessões, né, às vezes até para além dos limites do ponto de vista dos interesses populares, mas faz com que esses setores sempre busquem alternativas, né? Inclusive, é interessante, porque eu acho que a Faria Lima, eu dizia, né, os bancos nacionais, a Faria Lima e o capital financeiro internacional. Eu entendo que o JP Morgan é um capital financeiro internacional. Uhum. Nessa conjuntura recente das eleições de 2022, da escalada do golpismo, o que eu pude observar é que a Faria Lima teve uma posição mais radicalizada do que o capital financeiro internacional. Em certa medida, o capital financeiro internacional teve uma posição mais prudente e menos explícita, pelo menos, de endosso, de respaldo a uma tentativa de ruptura. Ou seja, você está criando uma subdivisão, né? No que a gente chama genericamente de Faria Lima, dois agrupamentos, né? Uma Faria Lima nacionalizada, vamos dizer assim. Nós estamos falando lá do... a gente viu a postura, por exemplo, do XP durante as eleições de 2018 e 2022, abertamente bolsonarista, né? Abertamente E o capital bolsonarista. financeiro internacional mais discreto, apesar dessa manifestação agora do JP Morgan pelo golpe, né? Aí assim, um colega meu dizia também, poxa, mas será que vão anunciar o Francisco Prandi, né, o nosso amigo, um Ele grande que, nosso amigo pesquisador, comum aqui. meu amigo, colega aqui do doutorado, ele tem um trabalho ótimo sobre o sindicalismo na crise, que também merece ser lido. Ele dizia assim, mas também eles vão anunciar golpe com 1 ano e meio, quase 2 anos de antecedência. Eu entendo assim, o que é claro no documento da JP Morgan, do que eu tive acesso, é que eles apostam que esse governo atual ele caminha, né, para um enfraquecimento e a possibilidade de substituição. E o que eu acho que é interessante na fala da Simone Tebet é que as forças neoliberais elas estabeleceram um regime político nos últimos 30 anos, né, com a nova república, principalmente a partir das reformas dos anos 90,
em que eles transformam as regras neoliberais em política de Estado, né? Quer dizer, que vão se estabelecendo independentemente do governo eleito. E é claro que, por um lado, a gente pode interpretar o que ela diz, né? Ainda mais sendo da base do governo Lula, a gente não sabe se ela vai compor com Lula nas próximas eleições ou se ela vai lançar uma nova candidatura, né? Mas pode ser interpretado já como um prenúncio de um possível estelionato eleitoral, né? Ainda mais se for uma candidatura enfim, uma reeleição da candidatura do Lula, né? Mas eu acho que tem a ver com isso também, né? Quer dizer, nos últimos 20, 30 anos, uma série de reformas, a lei de responsabilidade fiscal, a instituição do superávit primário como uma obrigação aos governos, né? O tripé macroeconômico, enfim, agora o teto de gastos, a independência do Banco Central. A gente vai tendo uma conformação, uma mudança nas instituições políticas, no padrão de intervenção do Estado na economia, que vão cada vez mais reduzindo o poder das eleições, dos representantes eleitos, dos governos, sobre as definições de política econômica, né? Eu acho que essa fala dela também aponta para essa direção, porque é uma questão importante, né? Quer dizer, os setores neoliberais eles perderam 4 eleições seguidas, né? Perderam as eleições depois do governo Fernando Henrique, que foi se desgastou, né, no segundo mandato, perdeu as eleições para o Lula. Eles precisaram dar um golpe em 2016, apoiar uma candidatura neofascista para conseguir recuperar o comando da política governamental. E eu acho que a tendência, essa fala dela indica isso, é cada vez mais isso, né? Quer dizer, a implementação de mudanças institucionais, de mudanças na política econômica, a revelia do resultado das urnas, das eleições, né? Então, quer dizer, eu acho que essa blindagem sobre... Mas para isso precisa ter concordância do governo de plantão, né? Eu acho que, no caso, você se refere ao arcabouço fiscal, né? Com a atualização do teto de gastos e é verdade, né? Quer dizer, e acho que também é difícil compreender isso desconsiderando o contexto da mudança do governo Bolsonaro para o governo Lula, né? Que se deu através de uma frente ampla, numa situação política mais desfavorável a um novo governo, enfim, progressista ou de centro-esquerda, né? Mas, por outro lado, como eu disse no começo, é importante considerar que desde Lula 1, né, a única força estável, sem praticamente variação, exceto, e nós vamos falar sobre isso ali no momento final do governo Dilma II, né, no momento do golpe, é a Febraban, né? Então, você pega os sindicatos, teve momentos de maior aproximação, maior distanciamento, o MST, por exemplo, está num momento de antagonismo flagrante com o governo, né? Mas a Febraban não, né? A Febraban teve ao lado dos governos do PT desde o começo, sem qualquer vacilação, né? Exceto nesse período que nós vamos examinar agora, né? Nas eleições de 2002, as declarações do Roberto Setúbal, presidente do Itaú, que alguns anos antes havia sido presidente da Febraban, foram decisivas para neutralizar os ataques especulativos que vinham ocorrendo diante das indicações, das pesquisas eleitorais que o Lula ganharia aquela eleição. E no decorrer dos mandatos do Lula, enfim, em diversas ocasiões, esses grandes banqueiros foram a público para defender o governo, para respaldar sua política, né? Inclusive sob a direção do Guido Mantega no segundo mandato do Lula, né? Que é uma orientação mais industrializante, né? Mais desenvolvimentista. Agora, no governo Dilma há um certo afastamento, né? Porque a Dilma ela radicaliza essa política industrializante, ela vai descer os juros pela metade, vai aumentar os impostos sobre operações financeiras, a contribuição social de lucros líquidos dos bancos, enfim. Você vai ter uma reação negativa. De Dilma 1? Dilma 1. Que é o chamado, que o André Singer chama de ensaio desenvolvimentista, né? Quer dizer, então tem uma radicalização dessa política de industrialização. No meu modo de ver, a Dilma ela tenta melhorar politicamente a posição da indústria em relação aos bancos nacionais,
né? Quer dizer, mudar essa hierarquia de poder dentro da burguesia interna. E aí, em decorrência disso, vai ter um certo afastamento dos grandes bancos. Inclusive, por trás da candidatura da Marina Silva, em 2014, estava o Itaú, né? A acionista Neca Setúbal foi uma das principais formuladoras e conselheiras, né, dirigentes da campanha da Marina Silva. Agora, Então, entre o segundo turno de 2014 e a posse de Dilma, a Febraban toma de assalto o governo, né? E acaba de aí é o famoso cavalo de pau, né? Porque aí a Dilma ela demite o Guido Mantega, ela convida primeiro o Trabuco, o Luiz Carlos Trabuco, para o Ministério da Fazenda, ele recusa, mas indica o Joaquim Levy, que era o presidente da Bradesco Asset Management, né, que é a corretora, o fundo de investimentos do Bradesco. Então, eu entendo, também é uma forma que eu leio, né? Quer dizer, essa reorientação da política econômica, a adesão ao ajuste fiscal e ao aperto monetário, né, nesse segundo governo Dilma, que é um cavalo de pau em relação ao que ela vinha fazendo no primeiro mandato, foi também uma forma da Dilma recuperar, reaproximar esses grandes bancos que foram penalizados pela política do primeiro mandato. Deixa eu te perguntar mais uma questão aqui. Uma ou duas antes da gente encerrar. Nosso tempo está dando e muito interessante tudo que você vai falando. Explica para nós o papel do Banco Central, né? O Banco Central é a casa de quem? É a casa da Faria Lima? É a casa desses bancos internacionais? Ou é a casa da Febraban? Ou é uma casa em que todo mundo briga ali para ver quem vai mandar? Depois da independência? Agora, pode ser agora. Fala. Não, eu entendo. É interessante, né? Porque uma abordagem vai analisar a trajetória dos diretores que foram nomeados, né? E aí, através da diretória, você vai poder extrair uma indicação de qual segmento que eles, enfim, foram mais próximos, né? Eu entendo que a política hoje do Banco Central, ela é um ponto de consenso entre os segmentos do capital financeiro. Quer dizer, tem agradado tanto gregos quanto troianos, tanto os grandes bancos nacionais como a Faria Lima, o capital internacional, né? Hoje, a taxa de juros brasileira, com uma inflação que é baixa, né? É uma das maiores do mundo, uma rentabilidade altíssima, conforme aquilo que a Leda Paulani, a Angelita Matos Souza e outras autoras e autores chamam de um paraíso de juros, né? Acho que é importante analisar, Mauro, que é uma coisa que eu venho refletindo bastante, porque o governo Bolsonaro, tanto Temer quanto o Bolsonaro, eles explodiram o gasto público, e o caso do Bolsonaro, ele colocou a taxa de juros lá embaixo, em 2%, mas a Faria Lima, principalmente a Faria Lima, não fez essa gritaria como faz com o governo Lula, quando o Lula reluta, né, a entregar o que eles querem, como a questão dos pisos constitucionais, um aumento de juros ainda maior, um ajuste ainda mais draconiano. Então, isso, inclusive, me leva a refletir sobre se, de fato, essa exigência, né, do ajuste fiscal, ela não é maior com os governos progressistas de centro-esquerda, em que essas forças neoliberais sabem que eles não vão entregar as reformas neoliberais que eles desejam, né, do ponto de vista da retirada de direitos, das privatizações, da abertura da economia, né? Então, eu acho que, assim, resumindo, né, eu acho que hoje a política do Banco Central ela tem sido uma política mais generalista em relação aos interesses do capital financeiro, esses são segmentos, e esses, por sua vez, eles se dividem mais em relação a outros aspectos da política econômica, em relação ao ritmo do ajuste fiscal, né? Quer dizer, a abertura de crédito ou não para a indústria, para os setores vinculados ao mercado interno, políticas sociais, etc. Mas aí, André, a gente aqui tem caracterizado. Agora me escapou um pouco, que eu estava aqui pensando quando você ia falando, me escapou. Mas voltando, ainda no Banco Central, né?
Uma questão importante é que o atual presidente do Banco Central, o Galípolo, em tese, vem de um ente mais Faria Lima, né, que era o Banco Fator. Mas o governo, ele está num governo que é Febraban, e não Faria Lima. Então, ele rapidamente vestiu também, ele é um dos braços direitos do Haddad, este terno, né, mais Banco Central. Né? E o governo, nesse sentido, o governo Lula realmente ele não tem problema nenhum, ele faz mesmo. Né? Colocaram como diretor de política monetária do Banco Central, que é o segundo nome em importância, o Galípolo era o diretor de política monetária, o segundo nome do Banco Central depois do presidente, nada menos que o chefe da tesouraria do Bradesco. Né? Não tem essa coisa de disfarçar, de botar um professor mais à direita, não, bota direto o cara que era o chefe da tesouraria do Bradesco. Então, parece que é uma coisa interessante, porque é o que você falou, o movimento também das suas contradições, consensos e antagonismo. Quando você olha o Boletim Focus, aparentemente a base de consulta do Boletim Focus, que são 171 que responde ao Boletim Focus, é uma base mais Faria Lima, do que da Febraban, até porque são menos bancos, né? São 141. Claro que está cheio de gente do Bradesco, do Itaú que responde, mas a sensação que dá quando você olha para o Boletim Focus, que ele é mais uma expressão da Faria Lima do que da Febraban. Mas a hora que você vai olhar a composição da diretoria do Banco Central, ela é mais Febraban, nesse momento, pelo menos, né, do que Faria Lima. Então, me parece que o Banco Central ele é uma extensão do mercado financeiro. Talvez seja a única entidade em que ele coloca todo mundo junto para arbitrar, negociar, estabelecer consenso, organizar as divergências, como a casa do capital financeiro no país, né? Ou não? Eu concordo. Eu acho que e aí é uma coisa que no processo a gente vai, mais à frente, a gente vai ter condições de afirmar de modo mais contundente ou não, mas eu acho que pela trajetória dos diretores, você pode depreender isso que você falou, né, de ser quadros egressos, principalmente dos grandes bancos nacionais. A gente pode até refletir se a política que essa maioria dos grandes bancos nacionais no Banco Central não é uma política justamente para neutralizar as resistências e amortecer o conflito com a Faria Lima, né? Então, aplica uma política que é mais palatável, né? Porque, de fato, o alvo da Faria Lima não é a política de juros, né? Pelo contrário. Quer dizer, eles podem ter uma crítica ou outra ao ritmo de elevação dos juros, mas eu entendo que o Banco Central vem entregando o que a Faria Lima deseja. Né? Então, isso é curioso, né? Porque aparentemente tem uma hegemonia na direção do Banco Central da Febraban, mas as ações do Banco Central parecem atenderem mais a demanda da Faria Lima do que a própria Febraban. Me explico. O Flávio, inclusive, diz assim: todo o sistema financeiro ganha muito com o PT. A Faria Lima é mais radicalizada por ideologia. Aqui não tem ideologia, mas tem grana, né? Acima de tudo tem grana. E o Sil diz: Trabuco, presidente do Brasil. Deixa eu dizer por quê. Porque, assim, a Simone Tebet, na entrevista do golpe, ela lá pelas tantas diz o seguinte, que vai aplicar o choque mileizista entre novembro e dezembro de 2026, mas que a gente não pode matar o paciente. Achei muito reveladora, né? Sincericídio. Né? Não pode matar o paciente. Deixa o paciente na UTI, mas não mata ele. E aí, eu olho, por exemplo, para essa política do consignado, que é uma política que nós vamos conversar agora com a Mariela Pitari sobre como o consignado está esmagando, enforcando, né, os aposentados e como fará o mesmo com os trabalhadores da ativa, né? Agora com esse consignado privado. Mas, por outro lado, o consignado ele tem um papel relevante para a Febraban, que é permitir a Febraban, porque é isso, né? Está matando o paciente, né? Mostrei mais cedo aqui os números relativos à incapacidade de pagamento das dívidas da população brasileira, especialmente aos mais pobres, é um negócio espantoso, é de chorar, né? Para quem se considera de esquerda. A gente tem hoje aqui
Falei mais cedo, olha isso aqui, né? 76% das famílias brasileiras endividadas. Quando você vai olhar para a faixa de renda, é 80% entre 0 a 3, e quando vai subindo lá embaixo, 10 salários mínimos, 60,5%. Dívida em atraso, 36% das famílias de 0 a 3 salários mínimos com dívida em atraso versus 14,9 e 10 salários mínimos. Quando você olha aquelas que não têm mais condição de pagar, dá 18% praticamente. Nós estamos falando de quase a metade, 44,5% das famílias entre 0 e 3 salários mínimos que estão ou inadimplentes ou falidas, não tem como pagar. Então, me parece, sabe, que o consignado privado, ele tem um certo aspecto que é, estou trocando dívida de 100%, 120%, 130% de juro ao ano por uma dívida de 40% ao ano. Então, parece que tem uma operação da Febraban aí que é manter o paciente na UTI, mas sem matar. Só que quando, em tese, a rigor, para a Febraban, deveria ser interessante reduzir um pouco a taxa de juros exatamente para manter os pacientes na UTI, mas sem matar. Mas aí, quando você vai estabelecer a taxa de juro, prevalece essa coisa selvagem da Faria Lima, que é dane-se, entendeu? Dane-se, pode matar. Né? Nós queremos a renda dos títulos dos juros da dívida, né? Então, uma situação complexa, né, André? Porque esse setor mais ligado ao mercado de títulos, ele não corre o risco de quem está no mercado de crédito, né? Com o risco de inadimplência, né? Então, quer dizer, os grandes bancos, eles aspiram um juro alto, mas é exatamente isso, não pode ser a um nível em que inviabilize o pagamento, principalmente desses setores mais pauperizados que acessam o crédito popular, as linhas mais populares, né? E que é onde, nas tabelas que você mostrou, se concentra a maior parte dos devedores. Agora, essa questão do consignado ela é contraditória, né? Porque, por um lado, tem esse problema do endividamento, que é real, e tem também o problema do desvio de função da FGTS, né? Que é um fundo que é voltado para a habitação dos trabalhadores, para o seguro-desemprego, enfim. Mas, por outro lado, também, assim, mesmo do ponto de vista do endividamento, ele pode ser reduzido na medida em que o endividado que está com a dívida correndo no crédito pessoal pode migrar para o crédito consignado privado, né? Então, uma redução significativa. Então, nesse ponto de vista, é um aspecto que eu acho que pode ser progressivo. E outro é colocar um juro que pode chegar a quase um terço, né? Chega de cerca de 35%, em comparação ao crédito pessoal hoje, que é de 103%. Né? Então, quer dizer, não é a medida mais avançada, eu concordo que não é. Não estou dizendo que deve ser a medida programática do campo democrático, popular, socialista, mas eu acho que é uma medida que vai ao encontro de uma demanda popular legítima, que é de crédito mais barato hoje. Né? Eu acho que o efeito também dessa política pode ser positivo no ponto de vista de aumentar o consumo, aumentar o crescimento, né, dar uma aquecida na economia. Então, mas aí é um paradoxo, né? Porque você vai alavancar o crescimento econômico baseado em dívida num país em que 80% das famílias já estão endividadas, né? Você vai agravar o problema, né? Nós estamos armando uma bomba, né? Para alguns pode ser, né? Para outros pode ser, de fato, um investimento no negócio, numa obra, né? Mas esse para uns que pode ser exatamente o setor que a gente viu lá, de 0 a 3 salários mínimos. Né? A bomba é para essa turma, né? Que é a base original do lulismo, né? Que está abandonando o lulismo, por sinal. Né? Agora é interessante, assim, né? Porque tem como... Eu acredito, né? Que é uma... Enfim, que existe essa aspiração, essa demanda por crédito. Hoje as taxas estão muito altas, então... acho que é uma avaliação generalizada que essa medida ela tem um impacto popular. Tanto é que a forma como vem sendo apresentada pela mídia burguesa, que é uma medida, e de fato para recuperar a popularidade no momento em que o governo está enfraquecido. Né? Então, é curioso que a própria Faria Lima ela vem encontrando constrangimento para criticar essa medida. Tem uma crítica muito tímida de que é uma medida que vai aumentar o consumo, e com isso vai levar à inflação, mas
Sim. no geral, eles vêm encontrando uma dificuldade de criticar, assim como a medida da isenção do imposto de renda, né? Porque são medidas Febraban, né? E não medidas Faria Lima, na verdade, né? Essa é a Exatamente, dificuldade da Faria Lima, né? Essa é a exatamente. dificuldade deles. Tá bom. O André, deixa eu te perguntar uma questão. Como é que se opera essa questão dos grandes bancos, da Febraban, ali, governo Dilma, né? Aquele momento em que, de sinergia completa, vai o Levi para lá, então, eles assumem, na verdade, né? A Febraban assume o comando da economia, da política econômica do governo Dilma, e aí vem o processo do golpe. Você acompanhou essa história para e passo, conta, inclusive, os bastidores dessa história para nós. Bom, é sempre um objeto de polêmica pensar as periodizações, né, de um processo histórico. Na minha análise, eu faço uma divisão da crise em 3 momentos. Eu trabalho com a ideia de que, depois do segundo turno das eleições de 2014, até a aceitação do impeachment pelo Eduardo Cunha na Câmara, em dezembro de 2015, eu caracterizo como um momento de terceiro turno. Foi um momento em que a polarização política que assistimos no segundo turno, principalmente das eleições de 14, essa polarização ela não foi desmobilizada, né? Ela se intensificou nesse período. É um período em que entra em cena aquele movimento de massas das classes médias em prol do impeachment, uma ofensiva do capital financeiro internacional e da Faria Lima, inclusive os bancos também, por uma reorientação da política monetária e fiscal, a perda de apoio parlamentar no Congresso, quer dizer, você vai ter uma mudança da correlação política de forças que vai apresentar uma situação de instabilidade. E essa instabilidade, né, ela vai se intensificando nesse período, e com a aceitação do pedido de impeachment vai se acelerar um processo de redefinição de alianças, de constituição de uma frente golpista que vai, pouco a pouco, esfacelando, né, as bases políticas do governo. Que aí é o período que eu caracterizo como tramitação do impeachment, que vai ali do início de dezembro, que é quando o Cunha aceita o pedido de impeachment, até a saída da Dilma do cargo, ali em 12 de maio de 2015, que é quando o Senado aceita o pedido, né? Quando ele já havia, o pedido de impeachment, quando ele já havia sido aprovado na Câmara. Depois, um terceiro momento que eu analiso é o governo interino do Michel Temer. E aí eu vou deixar indicado o livro, quem tiver interesse e quiser adquirir. Mas o que acontece é que, assim, o principal, né, como já foi mencionado, os grandes bancos nacionais eles permanecem no apoio a Dilma, defendendo a política econômica, não apenas o ajuste fiscal do Joaquim Levy, tá? Porque quando o processo de impeachment é aceito pelo Eduardo Cunha, a primeira coisa que a Dilma faz é mandar o Levy às favas, nomeia o ministro Nelson Barbosa e tenta implementar uma política ali de estímulos fiscais, ampliação de políticas sociais para tentar recompor suas bases sociais. E mesmo nesse contexto, os bancos eles foram a público para defender o recuo, né? E eles só vão, enfim, no caso do Itaú, ele vai acabar aderindo, defendendo, né? Dizendo que impeachment não tem jeito, era aquilo mesmo. O Bradesco não encontrei nenhuma declaração nesse sentido, mas eles só vão de fato aderir ao golpismo quando o golpismo já era um fato consumado. Né? Uhum. E, por outro lado, a Faria Lima ela sempre teve na oposição ao governo, mas ela não apoiou o impeachment desde o início. Até o final do mês de outubro de 2015, a Faria Lima viu o impeachment como um risco para as possibilidades de implementação de algum ajuste fiscal, porque sabia-se que uma mudança de governo, o governo cairia no colo do Michel Temer, do PMDB, que é um partido clientelista, uma federação de interesses clientelísticos, né? Nunca foi um partido ideologicamente neoliberal, comprometido com as pautas neoliberais.
Então, essa adesão da Faria Lima ao golpismo, ela só vai acontecer com o lançamento do programa Uma Ponte para o Futuro, pela Fundação Ulisses Guimarães do PMDB, que foi o lançamento, acho que, salvo engano, foi 30 de outubro de 2015. E esse programa foi recebido com muito entusiasmo pela Faria Lima, que, diante de uma hesitação, o PSDB, que sempre foi a representação da Faria Lima, né, vinha dividido em relação ao impeachment. A gente pode lembrar muito rapidamente, de maneira sumária. O José Serra depois virou o chanceler do governo Temer, né? Ele era a favor do impeachment, mas o Aloysio Nunes, ele defendia a continuidade da Dilma, era a tática de sangrar a Dilma e ganhar nas eleições de 2016, e o Alckmin defendia a cassação da chapa, né? Então, diante dessa divisão do PSDB, dessa hesitação do PSDB, que inclusive custou caro no seu apoio às classes médias, mas, enfim, isso não dá para aprofundar agora. Fica a notícia de um livro que eu estou organizando sobre as classes médias na crise, junto com o colega Arthur Salomão. Mas o PSDB também entrou numa crise de representação com a Faria Lima. Então, no momento em que o Temer e a Fundação Ulisses Guimarães apresentam o programa Uma Ponte para o Futuro, que era um programa de compromisso com as reformas neoliberais, com ajuste fiscal, a Faria Lima vai aderir em peso e aí, de fato, vai se posicionar a favor do golpe. Sim. Então, esse é um outro elemento importante. Então, assim, o que a gente chama aí, né, na ciência política, na teoria política marxista, é que a crise, ela levou a um processo de crise, foi um processo de crise de hegemonia, porque implodiu a frente política dirigida pela burguesia interna, pelos grandes bancos nacionais, e redefiniu uma nova configuração, uma nova hierarquia de poder das classes dominantes, sob o predomínio do capital financeiro internacional e seu sócio menor no Brasil, que é a Faria Lima, no decorrer do governo Temer, mas principalmente ali durante o governo Bolsonaro. Isso, vamos falar de governo Bolsonaro um minutinho, mas tem uma curiosidade aí, algo, imagino que você não esteja sabendo, mas muito curioso mesmo, e tem muito a ver com esse processo nosso, né, atual, porque o que vai acontecer em Lula 3, não sei se você concorda, claro, cada um, né, com a sua análise, é que o governo Lula 3, ele tem uma relação com esse programa Uma Ponte para o Futuro de muita intimidade, né? Muita intimidade. O governo Lula 3 em alguma medida, tem gente que acha que em boa medida, a implementação da ponte para o futuro. Né? Então, você pega, por exemplo, o arcabouço do Haddad, ele é uma continuidade atenuada do teto do Temer da ponte para o futuro. E hoje já se sabe, né? Houve um momento ali em que houve desmentidos em relação a isso da parte do governo, mas a Simone, adoro a Simone Tebet, adoro. Tem gente que eu gosto, sabe? Simone Tebet, Rogério Seron, secretário do Tesouro, porque esses falam mesmo. Pelo menos são sinceros, né? Sinceros, é. E a Simone Tebet vai dizer algo que nós, a esquerda, o Davi Decache tem falado aqui o tempo todo, é que a proposta de arcabouço fiscal do Planalto, na época não do Planalto, né, mas do governo Lula, do pré-governo Lula, em dezembro de 2022, era tal qual o teto de gastos do Temer. E ela foi atenuada pelo Congresso. E aí tem o lamento da Simone Tebet, mostrei ontem aqui, né, gente, é muito constrangedor e ao mesmo tempo divertido, irônico, que ela fala, lamentavelmente esse Congresso não é tão fiscalista quanto a gente imaginou que fosse. Ela reclama que o Congresso está à esquerda do governo Lula, da política econômica do governo Lula. Né? Então, o Congresso ele fez modificações que machucaram o arcabouço fiscal. Né? E aí a curiosidade que eu queria contar para vocês, isso aqui é um PDF de Uma Ponte para o Futuro, porque o PMDB tirou do ar. Até agora estava lá na Fundação Ulisses Guimarães, sempre esteve o ponte... então nós temos que colocar de novo nas redes para... Pois é, eles simplesmente tiraram do ar. Isso aqui é um PDF, que um camarada aí ontem mandou num grupo nosso aí, porque tiraram do ar. Mas acho interessante essa coisa dessa
identidade entre o programa do Temer, Ponte para o Futuro, e o programa da equipe econômica do governo Lula, né? Do arcabouço, né? Uma identidade forte e que talvez não seja uma identidade tão forte do governo Bolsonaro, né? O governo Bolsonaro é assim, nessa extrema-direita eles têm o neoliberalismo não é ideológico para eles, né? O governo Lula parece ser uma coisa, o Haddad, ideologicamente neoliberal, né? O governo Bolsonaro é extrema-direita, né? Ele vai aplicar o neoliberalismo, mas ele está aí, vale qualquer nota, né? Lá o Temer, o Trump nos Estados Unidos, né? Não é um governo neoliberal, né? Diferentemente do Biden, que era também ideologicamente neoliberal. E isso vai estabelecer uma relação, que relação do capital financeiro, Febraban e Faria Lima, com o governo Bolsonaro? Olha, eu mencionei antes, eu vou ser bem telegráfico, porque como a gente conversou, eu tenho um compromisso agora às 10. Por favor. Mas eu penso assim, eu entendo que a política do Paulo Guedes foi uma política neoliberal ortodoxa, foi ultra neoliberal. Eu acho que, a despeito do aumento dos gastos públicos e daquele período de redução dos juros, mas eu não vejo muita discussão em torno disso. Quer dizer, foi um governo que aprofundou a reforma trabalhista, fez a reforma da Previdência, generalizou privatizações, abertura econômica. Foi uma política de continuidade, a política do Ponte para o Futuro, a política do Temer. Eu acho, sim, que a política do governo Lula tem elementos de continuidade, a começar pela não revogação das reformas, pela atuação nos marcos do modelo e do aprofundamento do modelo que teve nesse período recente. E aí eu acho que o arcabouço é o argumento mais eloquente, né, para mostrar essa continuidade. Mas, por outro lado, eu acho que também tem algumas diferenças, né? Quer dizer, você tem investimento no PAC, você tem crédito para a indústria, a retomada das políticas sociais, são muitas políticas, né? Luz para Todos, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, enfim. A política externa, que é uma decepção maior, que a gente esperava que fosse manter uma política mais progressista, como foi de tempos anteriores, tem sinalizado alguns recuos na questão do acordo Mercosul-União Europeia, enfim, na questão da Venezuela, mas é uma política que tem voltado, retomou os BRICS, o G20, né? Então, assim, eu acho que tem diferenças, não somente do ponto de vista da política externa, da política social, mas eu acho que também na política econômica, quer dizer, interrompeu o processo de venda de estatais que estava colocado nos governos anteriores. Né? Sim, mas em compensação, lançou o maior programa de PPPs e concessões da história, né? Sim, nunca antes na história desse país teve tanta concessão e PPP e podia reestatizar a Eletrobras, nem tentou reestatizar, podia reestatizar sem briga nenhuma o setor de distribuição de energia. Eu concordo, mas você não concorda que é uma diferença também? Assim, não é exatamente o mesmo programa de privatização das forças ortodoxas que querem a privatização da Petrobras, das empresas estatais de saneamento. Então, eu acho que é importante entender essa diferença, porque essa diferença, no meu modo de ver, ela reflete esses conflitos entre a burguesia interna e a burguesia associada. E aí, assim, para fechar aqui, né, Por favor, eu coloco a seguinte consideração, que conhecer essas divisões, esses conflitos, não significa que o movimento popular, operário, socialista, tenha que aderir a reboque à posição de uma dessas frações. Eu acho que é importante compreender esses conflitos para que a gente possa dividir o lado de lá e acumular forças, né? Quer dizer, eu acho que efetivamente isso aconteceu durante os governos petistas, quando a burguesia se dividiu, isso permitiu ter um governo que fizesse política social. Inclusive, isso refletiu no aumento do número de greves, na capacidade de luta e organização dos trabalhadores. Claro, se isso virou força política organizada é outra história, mas foi uma política que melhorou as condições de luta, né? E da mesma forma que no período recente foi uma divisão que foi explorada e que permitiu impedir um golpe de Estado. Né? Então, eu penso assim, é importante conhecer essas divisões, mas não para a gente aderir à posição da burguesia interna, mas para a gente conseguir desenvolver uma linha de atuação que nos permita acumular força e apresentar um projeto popular para o Brasil que seja um projeto de reformas estruturais, de superação desse capitalismo neoliberal, dependente, periférico, reprimarizado, desindustrializado. Né? Então, eu faço essa consideração
faço um novo jabá do livro. Acho que... Vou aumentar aqui. Peraí, mostra de novo aí para encerrar. Eu coloquei você grandão na tela aqui, tá aí. Vou Capital apresentar Financeiro e o o... processo de impeachment de Dilma Rousseff. Fala, mostra o outro também. E também o Burguesia Brasileira em Ação, que eu organizei com o colega Pedro Narciso. Eu acho que é importante compreender, desvendar, né, descortinar os conflitos de classe que estão por trás do processo político, para que a gente possa desenvolver uma tática mais precisa e assim a gente consiga sair dessa defensiva que a gente se encontra nos últimos anos. Legal. Então, quer dizer, eu tenho muita avaliação de que essas medidas do governo não são as mais avançadas, não são as mais... não representam um programa popular, mas é importante compreender essas diferenças para que a gente, inclusive, não confunda quem são os inimigos principais. Uhum. Legal. Tá bom. Muito obrigado pela tua presença, André. Um abração. Mauro, eu agradeço demais, viu? Valeu. Estou sempre disponível quando quiser continuar a conversa. Vamos sim.